Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, surpreendente. Uma ideia que desafia muita coisa que a gente pensa que sabe. A de que uma condição de saúde mental bem séria poderia, na verdade, estar ligada a um tipo de liderança de altíssimo impacto. A pergunta aqui é pesada, né? Será que um transtorno mental severo pode forjar um líder de elite? É uma tese provocadora, eu sei, mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, olhando de perto como as nossas ideias sobre trauma, sucesso e até os sistemas em que a gente vive podem estar de cabeça para baixo. Vamos lá. Então, para a gente conseguir entender essa conexão, a primeira coisa é a gente precisa ajustar o foco. Mudar um pouco a forma como se enxerga o transtorno dissociativo de identidade, o TDI. Porque, olha, a imagem que a gente vê por aí, nos filmes e tudo mais, raramente conta a história de verdade. Bom, a definição clínica, a do manual, é essa aí: uma perturbação da identidade com dois ou mais estados de personalidade e, muito importante, ligada a um trauma severo lá no começo da vida. Mas o ponto que o material de origem traz é que essa definição é só a ponta do iceberg, sabe? A história de verdade começa lá atrás, quase sempre num trauma infantil que era simplesmente insuportável. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A gente tem duas visões bem diferentes, né? De um lado, o estigma comum, uma doença perigosa, incapacitante. Do outro, uma perspectiva totalmente nova, um mecanismo de sobrevivência, uma estratégia radical, super sofisticada, que a mente cria para lidar com uma dor que, de outra forma, destruiria tudo. Pois é, a ideia central é essa. Não é que a mente quebrou, é que ela se reorganizou de uma forma radical para conseguir aguentar o que era intolerável. Ela se divide, se fragmenta para proteger o todo, para permitir que a pessoa continue funcionando. É a sobrevivência no seu estado mais puro. E impressionante, de certa forma. Ok, então vamos seguir essa linha de raciocínio. Se o TDI é um mecanismo de sobrevivência, que tipo de superpoderes, entre muitas aspas, claro, que tipo de forças paradoxais podem surgir daí? É isso que a gente vai ver agora. E olha só que interessante. As forças que podem surgir desse trauma são surpreendentemente muito parecidas com o que se espera de um líder moderno. A adaptabilidade extrema, pensa numa pessoa que consegue mudar completamente de postura, de uma negociação agressiva para uma conversa empática num piscar de olhos. Tolerância ao caos, essencial no mundo de hoje. Empatia sistêmica, de entender o todo. E essa ideia de um conselho interno. É como ter um time de especialistas dentro da própria cabeça para resolver problemas. É fascinante. E essa citação da doutora Kate Price, que é uma grande autoridade nesse campo, resume tudo. O caminho é se tornar inteiro, é valorizar cada parte. E essa lição não vale só para quem tem TDI, vale para qualquer líder. Não é sobre esconder as suas partes ruins, é sobre integrar tudo, conhecer e usar todas as suas facetas. E para alguém com TDI, essa jornada de integração é, na prática, o nível mais avançado de liderança que se pode imaginar. Tá, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que pessoas com essas características, nascidas de um trauma tão profundo, chegam em posições de poder? Bom, a análise aponta para um, digamos, cúmplice bem inesperado: o sistema da meritocracia. E aqui a gente tem outra voz de peso, a da doutora Ramani Durvasula. A crítica dela é forte. A meritocracia, como ela funciona hoje, não estaria selecionando o mais talentoso de verdade. Virou um jogo de cartas marcadas, que seleciona um tipo muito específico de perfil. Um perfil que muitas vezes valoriza grandiosidade, aquela aparência de sucesso a todo custo. Pensa só na pressão de uma universidade de elite, de uma grande corporação. O que esses sistemas recompensam? Impulso incansável, resiliência extrema, habilidade de ser perfeito em vários papéis ao mesmo tempo e, principalmente, uma certa desconexão com a própria vulnerabilidade. É perturbador perceber como isso é parecido com as estratégias de sobrevivência que a gente viu antes, né? A capacidade de engolir a dor e mostrar para o mundo uma fachada de sucesso inabalável. Então, o ponto central é exatamente esse. O sistema não está só recompensando talento. Ele pode, sem querer, estar selecionando justamente os traços que foram forjados na sobrevivência a um trauma. Ao valorizar essa resiliência a qualquer custo, essa fachada perfeita, o sistema acaba abrindo um caminho para o poder para quem se encaixa nesse molde, muitas vezes sem nem fazer ideia de onde vêm essas habilidades. Mas atenção, é muito importante deixar isso claro. Reconhecer esse potencial não é, de forma alguma, romantizar um transtorno tão sério. Muito pelo contrário, é um alerta.
Porque essas forças todas, se não forem integradas de forma saudável, trazem riscos gigantescos. Exatamente, porque sem essa integração, o caminho mais provável é o do esgotamento, do conflito interno, da crise. A liderança de verdade, aquela que se sustenta, precisa de uma pessoa inteira, não só de uma performance perfeita. A fragmentação pode até dar uma vantagem por um tempo, mas é a integração que constrói uma liderança ética e que dura. E como se chega nessa integração? Bom, a análise propõe uma jornada bem estruturada, um caminho que une 3 áreas poderosas. Primeiro, a neuropsicanálise, para ir fundo na origem, para entender as raízes do trauma. Depois, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que dá ferramentas práticas para o dia a dia para gerenciar os sintomas e melhorar a comunicação interna. E, por fim, a educação social, para entender como essa pessoa se encaixa no mundo e como lidar com as pressões da sociedade. E essa abordagem integrada é exatamente o trabalho de especialistas de ponta, como o Dr. Adilson Reichert. Um profissional que une essas 3 expertises. Ele é neuropsicanalista clínico, terapeuta cognitivo-comportamental e educador social. É esse tipo de trabalho que combina diferentes saberes que é fundamental para ajudar a transformar o que era um caos interno numa força consciente e unificada. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que vai além do tema de hoje. O que a gente busca de verdade? Uma liderança que apresenta uma fachada impecável, sem nenhuma falha? Ou uma liderança que tenha a coragem de ser complexa, de ser inteira, com todas as suas partes? E para quem talvez tenha se identificado com esses desafios e busca esse caminho da integração, a análise termina oferecendo um recurso prático. A Neuropsico Online é apresentada como um lugar onde essa mudança pode acontecer, um ponto de partida para essa jornada. Fica aqui o nosso agradecimento por acompanhar essa análise tão profunda com a gente.